Namastê, tudo bem com você? Eu sempre super feliz de estar na sua companhia e eu sempre, todo vídeo eu peço uma gentileza para você se inscrever no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Se inscreve no canal, praticamente metade das pessoas que me assistem e sempre com frequência, por que vocês não se inscrevem? Então sempre aqui comigo, se inscreve, vamos crescer como um grande canal que trata sobre temas da espiritualidade. E eu gravo todo domingo. E ontem eu fiquei um pouco saudosa e coloquei uma fotografia minha e do querido Patrick Swayze. Quem não conhece o Patrick, olha eu aqui com ele. Nós conversamos no Rio de Janeiro. Já vou contar a história rapidinho, tá? Sobre ele. Muito lindo, ó. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ó, eu com ele aqui. Não é? Aqui ele dando um beijo, aqui foi quando a gente dançou, nós dançamos juntos. Vou contar rapidamente essa história linda, eu com o Patrick Swayze. O Patrick veio falar sobre um filme que ele fez sobre anjos e a revista Manchete falou sobre o meu trabalho. Eu estava assim, com 5 best-sellers nas paradas aí dos best-sellers e ele quis me conhecer. E eu peguei o avião, fui para o Rio de Janeiro para conhecer o Patrick. Na verdade, o que eu achei que ia acontecer? Eu achei que eu ia cumprimentá-lo, ia entregar meu livro Anjos Cabalísticos e voltava para São Paulo. E eis que ele estava numa suíte presidencial, um monte de jornalista querendo entrevistá-lo. O tempo meu era de 15 minutos e eu acabei ficando mais de 2 horas. Cheguei para falar com o Patrick, sentei e todo mundo, assim, começa. E eu tipo, vou começar o quê? E eu comecei a falar sobre a vida dele. A primeira coisa que chama a atenção é que o anjo dele é o número 6 e é um anjo que protege a Etiópia. Quando eu disse isso, ele ficou muito feliz porque ele tinha um cristalzinho que ele ganhou do pai e era um protetor do Patrick, era um cristal da Etiópia. Então as coincidências começaram aí. E em um momento eu falei para ele que eu via estourando um quarto. Ele comentou que ele fez isso em alguns hotéis, quando ele estava perdido com seus demônios. E a gente falando um monte de coisa, eu falei sobre uma vida passada dele, falei que ele teria sido um indígena, e ele achou muito curioso, porque ele amava o xamanismo, vi ele com Buda, com budismo, ele também disse que sim. A esposa dele numa outra salinha mais reservada, e nós conversando e ficamos conversando, e ele achando tudo muito interessante. E em um determinado momento, eu pergunto para ele, quem que é Pig? Ou quem que você chamava de Pig? Ele cai numa gargalhada dizendo que Pig foi a atriz que contracenou com ele, né, no grande filme que ele fez, onde ele dança maravilhosamente. E a gente tem que pensar que quando eu estive com o Patrick, não tinha Google, não tinha nada, então eu não sabia nada dele. Imagina ficar falando sem parar durante 2 horas e meia, eu falando dele, da família dele, do amor pelos cavalos, a chácara onde ele morava, tudo, falando de coisas íntimas. Imagina você falar para um ator, eu o vi destruindo um quarto e ele acaba dizendo que sim. Eu falo da morte da irmã e uma irmã dele havia se matado. Então a gente foi trocando uma ideia. E uma hora ele tão feliz, ele estava adorando o meu papo com ele dança comigo, gente, um homem educadíssimo, cheirosíssimo. O que me chamou a atenção eram as mãos dele, muito grandes as mãos. Acho que ele estava com um Rolex de ouro. Eu lembro do relógio muito grande, as mãos muito grandes, um cara assim, lindo, lindo, lindo. Eu fiquei até miudinha. Ah, não, até que eu estava mais ou menos na mesma altura que ele aqui, com ele. Inclusive eu dei um anjo, número 6 para ele, né? Pro Patrick, falamos muito sobre espiritualidade, quase que ele entra, né, quase que a gente tem a prática de uma hipnose, onde eu começo a vislumbrar então a prática da vida passada. Em um momento a gente conversou sobre saúde, onde ele passa depois a ter um problema no pâncreas, é que o Patrick bebeu muito, né, ele teve problemas de bebida, ele foi meio um bad boy, mas ele na verdade ele ficou encantado quando eu pergunto quem que é Pig? E ele chamava a atriz que contracenou com ele dessa forma. Uma hora, gentilmente, ele disse que eu lembrava que eu era... Como é que chama aquela atriz, filha de trancinha? Acho que meu filho não vai lembrar. Meu filho não vai lembrar agora. Que contracena com ele no filme, que é a tal vidente que incorpora o espírito do Patrick
né, para tentar fazer as transações financeiras lá, enfim. Foi muito lindo, né? Foram 2 horas e meia. Eu lembro que quando eu saí, eu abro a porta do apartamento, tá a Glória Maria do Fantástico, e chateadíssima, com uma tromba desse tamanho, porque era para ficar 15 minutos, eu havia ficado mais de 2 horas com ele. O homem mais educado, mais elegante, mais respeitador no sentido de respeitar a espiritualidade, e imaginar que eu dancei com ele e ele cantando no meu ouvido foi a coisa mais linda e humilde não é a palavra. E ele gostou muito de mim, então ele me abraçando muito forte, querendo conversar mais. Eu tive que pedir licença para ir embora, porque estava todo mundo esperando por ele. Foi um dos momentos mais mágicos que eu tive na minha vida. Aí eu aproveitei hoje de manhã, fiz o mapa do Patrick, que faz aniversário dia 18 de agosto. Um leonino com ascendente em Virgem, então ele tem Sol em Leão, Lua em Leão, Mercúrio em Leão. O que chama a atenção do mapa do Patrick é o fato que aqui atesta o Câncer. Atesta é um mapa, aí você fala, Mônica, revela pra gente qual que é o signo que a gente sabe que tem Câncer. Eu não vou revelar, por que que não? Porque é como se fosse um exame médico. Não é só um fator, são vários fatores aqui no mapa que nos levam a um problema de saúde. Eu não vou fazer isso porque você vai olhar no seu mapa, vai aparecer e depois você vem louca para mim, Mônica, eu tenho grau. Não é só isso. Você tem todo um contexto no mapa e na revolução dele, de quando ele desencarna em 14 de setembro, tá? Que leva, é como o mapa do Paulo Gustavo, né? Meu filho está aqui na frente. Eu analisei, eu falei, meu Deus, ele não vai conseguir voltar. E é mais ou menos isso que fica notório aqui no mapa do Patrick. Portanto, o Patrick, um leonino, com o ascendente em Virgem, a Lua em Leão, Mercúrio em Leão. Leão, Leão, Leão. Palco, né, gente? Palco, cinema, teatro, música, dança, shows, espetáculos. Vênus em Virgem. Ascendente em Virgem é um bailarino. Se você tem ascendente em Virgem, se uma filha, um filho teu tem ascendente em Virgem, vai ser um bailarino, uma pessoa que faz ginástica olímpica, uma pessoa que gosta dos movimentos do corpo, tá? Ele tem uma Lua em Leão, em Libra. O Libra que ele tem atesta o fato dele ter nascido em Houston, aquela coisa meio cowboy, que ele lindamente ele passava essa imagem pra gente. A Vênus em Virgem, a parceira dele, um Marte em Escorpião, quando ele me revela que ele quebra tudo. O Marte em Escorpião, um homem, sabe, aquela coisa meio... Eu também tenho Marte em Escorpião, né? O escorpião, eu digo para as minhas clientes, para os meus clientes, você não consegue fazer um carinho no bichinho escorpião. Então, o Marte escorpião não mexe que ele dá o troco depois, né? A gente tem a relevância das terras, dos grupos indígenas aqui, um período de muito sucesso. Eu não posso agora de cabeça atestar quantos anos que ele fez muito sucesso, mas aqui fala em 12 anos. Depois vocês me corrijam. Tem aspectos em Câncer que fala do casamento, a qualidade da saúde dele, e o Câncer está presente no mapa. Aí você fala, Mônica, será porque que ele bebeu muito? Será que foi porque ele bebeu drogas? Bebeu drogas não, perdão. Será que foi porque ele bebeu muito ou porque ele usou drogas? Não sei falar. Mas há uns 4 ou 5 meses atrás eu vi uma matéria, acho que na BBC, dizendo que o câncer de pâncreas, ele era praticamente genético, que independente do que você faz ou não faz, a possibilidade genética de você ter existe para um grupo de risco. E ele estava dentro desse grupo de risco. O Patrick tinha Sol, Lua, Mercúrio na casa 11, que é um homem que queria ser seguido por muita gente. Casa 11, para mim, é uma pessoa que tem relevância da cidade, estado ou país, então ele ia ser famoso. Uma Vênus na 12, talvez ele tenha, não sei, será que ele brigou em algum determinado momento com a sexualidade dele? Não sei te falar. Marte na 3, o dançarino, Júpiter na 8, deve ter ganhado muito dinheiro, Saturno na 1, o professor, Urano na 10, ele inventa, tanto que eu peguei alguns vídeos dele, ele criando as cenas da dança, que tudo do Dirty Dancing, se eu não me engano, o filme, né, filho? Aparece ele com essa criatividade muito inteligente. Netuno na 1. Quem tem Netuno na 1? Por exemplo, a Marilyn Monroe tinha Netuno na 1. Uma pessoa que pode ter problemas com alcoolismo tem Netuno na 1. Uma pessoa que pode desaparecer, pegar as coisas e sumir, Netuno na 1, tá? Plutão na 11, o homem todo mundo ficou apaixonado por ele. Uma Lilith na 11, com relevância sexual, e o Nodo na 5. Então, o mapa dele é um mapa até simples, mas é um mapa não de um ator, é um mapa de um bailarino e um apaixonado pela esposa, que aliás eu a conheci, como eu disse para vocês, super educada. Ela respeita o meu momento com ele, nos deixa a sós,
e eu tinha uma tradutora comigo, e a gente conversando, e das vezes que eu tentei sair, que eu já estava envergonhada, porque eu queria levantar, porque vinham as pessoas dizendo, olha, tem mais gente para ser atendida, e ela só fazia assim para mim, fica, e eu fui ficando. Na morte do Patrick, eu tenho os aspectos solares, eu tenho Virgem, grau 21, corpo muito debilitado, e o ascendente em Libra, e um Libra que trafegava pelos aspectos dele não conseguir mais respirar e provavelmente ele estava entubado. Uma lua em Câncer, o amor pela família. O Quiron dele está num grau que fala que ele tentou compreender a situação, ele partiu em paz, aparece isso, ele fez o melhor que ele poderia fazer. Graus que atestam problemas no segundo chakra, que a gente tem aí o intestino, temos fígado, pâncreas, temos os rins. Ele tem a entrega no Sol na 12, Mercúrio na 12, Saturno na 12, nodo na 4. Aí você fala, Mônica, agora estou com medo, eu tenho nodo na 4, percebe? Por isso que não é legal falar dos signos e de planetas, que vocês podem meter os pés pelas mãos e tá achando que você vai morrer. Não é nada disso. Existem aspectos de mapa. Por exemplo, o Sol dele, por exemplo, são 12 casas astrológicas. O Sol dele, que estava na 11, foi para 12, Mercúrio na 12, eu tenho Marte na 10, talvez eles tenham tentado fazer alguma cirurgia que não acabou não dando certo. Saturno na 12 é a entrega também do espírito. Um Urano na 6, ele se entregando, foi até rápido a passagem dele. O nodo na 4, que é a casa quando o espírito ele sai. O espírito não, né? Porque o espírito o espírito não envelhece, o espírito ele percorre vidas e vidas e vidas. A alma é que a partir do momento que você para de respirar, a alma também cessa, né? Então a alma é uma coisa, o espírito é outra, o espírito é outro. Com o nodo na casa 4, que atesta a entrega do espírito. Mas é um mapa de um homem bailarino, com os aspectos em Virgem, e um homem muito disciplinado, né? Isso aqui é notório no mapa dele. Fico com muita saudade dele. Quem que não fica? Eu fui assistir o filme dele, acho que 3 anos atrás que eu fui assistir. Eu ganhei uns 5 anos atrás, estou mentindo, que eu fui assistir, chorei muito, me emocionou, imaginar que eu abracei esse homem, que eu dancei com ele todo carinhoso, dançando comigo e tentando, eu toda envergonhada com ele, eu ficava tão ruborizada, porque ele ficava me beijando, ele ficava o tempo inteiro assim, ó, tempo inteiro, gente, me dando beijo, o tempo inteiro, estalando, pá, me beijando, me beijando, me beijando. Imagina, eu tão caipira, assim, eu tão humilde, retraída, e quanto mais ele alegrava, mais eu ia me soltando. Hoje eu penso, poxa, eu poderia ter dito tanta coisa a mais para ele, mas eu acho que a gente falou o que tinha que ter falado. Eu soube depois que ele comprou um quadro do Arcanjo Gabriel, tamanha foi a repercussão da nossa presença, e foi isso, né? Então é o que eu quero dizer para vocês, onde quer que ele esteja, só vim atestar para vocês que ele está muito bem e ele está em paz. Namastê, gratidão por um dia de luz.